dia de novo. Pode sentar, por gentileza. Vamos começar por uma passagem conhecida aqui em Salmo 127, versículo 4, falando sobre os filhos. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do valente. Eu não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de atirar com um arco, por exemplo, né? Eu, quando era novo, né, não nego que tive uma infância que eu hoje, assim, uma criança mesmo invejaria a minha infância. Não foi aquela infância de ir para Disney, né, de ir para todas as praias a cada verão, a cada férias de dezembro, mas o que existia de possibilidade de brinquedo, principalmente esses brinquedos feitos com recursos naturais, eu tive a oportunidade, né, de experimentar. E uma das coisas que eu lembro, toda vez que eu leio esse versículo, me volta essa parte da minha infância. Quando eu aprendi, inclusive aprendi isso com meu avô, não foi nem com meu pai, isso foi com meu avô, a atirar com um instrumento chamado bodoque. Eu não sei como é que se chama aqui, né? Mas um bodoque nada mais é do que um arco grande, né? É igualzinho o arco que usa para atirar flecha. Porém, ele é usado para atirar pedras. Geralmente a gente pegava mamonas, né? E atirava, né? Brincava. Na verdade, o bodoque, na minha época, era a evolução do estilingue, né? A gente começava com estilingue, aquele comum que todo mundo conhece, que tem uma forquilha. Antigamente usava aquelas borrachas de câmara de ar de caminhão, né? Depois borracha de soro. E aí vai. Aí quando você fica um pouquinho mais forte, né, o braço cresce também, né, que você tem condições de abrir o arco, né, porque o bodoque, o segredo, quanto mais você estica ele, mais longe, mais forte vai a sua pedra. Só que assim não basta ter, igual filho. Por isso que me remete à minha infância. Eu lembro que quando eu queria demais, né, ter um bodoque, e eu lembro que eu falava com meu avô, e meu avô sempre dizia, não, tem uma madeira específica, não é qualquer madeira, tem que ser a madeira chamava guadjuvira, também quem depois quiser procurar uma árvore que é mais flexível, né, que não pode ser uma madeira dura, que se você envergar vai quebrar. Então tem que ser a madeira, veja que tudo tem um propósito, né? A madeira do arco não pode ser qualquer madeira. Se ela for muito rígida, ela vai quebrar quando você flexionar ela, né? Então tinha que ser. Eu lembro que meu avô falava, tanto que eu lembro até hoje o nome da árvore. Tem que ser essa árvore, porque essa é boa, porque aí você vai conseguir esticar bastante. Aí uma vez, não lembro onde, ele achou uma guadjuvira, fez um bodoque para mim e vai. E aí você vai aprender a atirar com o bodoque. As primeiras vezes, você perde a unha, você machuca o dedo, você, né, vai ficando com principalmente as unhas dos dedões, né, vão ficando todas roxas, porque você não sabe usar. Então imagina, você pega, aquilo é uma arma, põe a pedra, no caso a mamona, que era, né, e vai, acerta o dedo. Não sabe mirar. Talvez não sabe a posição certa. Na sua mente você pensa, vai ser assim, vai chegar lá a pedra onde eu quero. Não acertava. E aí a gente foi aprendendo, né? Até que quando você vai treinando aquilo, e você vai
fazendo mais, e fazendo mais, e fazendo mais, você vai ficando bom. Então a Bíblia diz que, como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade. O que quer dizer isso? Os seus filhos vão para a direção que você os conduzir. E a gente precisa treinar. E treinar de várias formas, e hoje eu quero, por isso que eu disse do culto de ontem, que eu quero estender algo que eu vejo que ainda é um ponto que muito se fala na igreja. Eu vejo, por exemplo, que de tempo em tempo, né, Deus traz essa mensagem, fala sobre este assunto, que é o assunto das palavras. Como as palavras nos afetam. Até porque é importante. Por que eu usei esse versículo e estou contando essa história? Para mostrar para você que mesmo uma arma na sua mão como essa, né, e aqui na época era a arma, eu creio que era uma arma que se considerava uma arma de vantagem, né, na Bíblia, que quem tinha um arco, uma flecha, né, tinha um poder bélico muito grande. Imagina você não ter que chegar no enfrentamento para lutar contra o seu oponente, com uma espada, correndo maiores riscos, mas daqui você acertava ele a dezenas de metros de distância. Então, você com arco, você está em vantagem. Você consegue, de longe, você consegue acertar o seu alvo, né? Com força, né? Ali com alvo. Então, flecha, arco, é algo que você precisa de alvo. Você precisa ter um alvo, não atirar aleatoriamente. Tem muita criança, tem muito adolescente, né? E aí nós já vemos os resultados em alguns adultos desse treinamento que não foi bem feito. Gente que não pegou essa flexibilidade que uma criança ainda tem para apontá-la para a direção certa da vida. A direção que Deus nos ensina, né? Lembrando daqueles versículos que toda vez que eu faço esse culto eu uso, ensina ao menino o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Aí muitos falam, mas eu conheço crianças que depois que cresceram, se tornaram adultos, saíram do evangelho. Sai. O mundo cativa, o mundo é atrativo, né? Mas volta. E sabe por que volta? Porque sabe o caminho para voltar. Porque vai ter memórias que vão alimentar essa volta. Vão ter memórias, como tem, a gente vê isso acontecendo todos os meses. Gente que cresceu na igreja, de repente, agora eu quero isso, agora eu quero atrás daquilo, vai. Igual o filho pródigo. O filho pródigo voltou para a casa do pai porque sabia o que iria encontrar lá. Ele foi. Ele saiu do melhor lugar. Ele saiu da melhor condição de vida possível. Porque ele se enganou, ele se deixou enganar. Sabe, por ilusão, que é o que costuma enganar a gente. Eu quero isso, eu quero viver um romance, eu quero viver uma aventura, eu quero agora desfrutar só do que o dinheiro pode pagar. Foi. Mas quando tudo deu errado, ele sabia o caminho de volta. Então você que é pai, mãe, não se alimente, não alimenta o seu coração, né? A Bíblia diz, todavia, penso no que me dá esperança. Não pensa, sabe, eu vejo também, né, saindo da palavra, eu vejo, a bispa tem falado que nós precisamos do batismo de coragem. Hoje tem gente que se olhar para a vida dos irmãos, eu quero dizer para os sobrinhos, né, tem pais que se olhar para os sobrinhos, tem gente que se olhar para os filhos dos amigos, perde a esperança nos próprios filhos, porque vê o reduto em que vive, as crianças perdidas, desorientadas, né, viciadas,
em qualquer tecnologia que passe na frente delas, entediadas, crianças rebeldes, desobedientes. Então, talvez pensar, que esperança eu tenho? Não, a tua esperança não tem que estar em quem você está vendo do seu lado. Sua esperança tem que estar em Deus. Sua esperança tem que estar numa palavra como essa. Ensina o menino o caminho que ele deve andar e faça a sua parte. Cumpra com o seu papel. Criar filho não é tarefa, é missão. Se Deus concedeu a você que você tenha filhos, receba e veja isso como uma missão. E quanto antes você vai inserindo, vai fazendo, vai falando, vai repetindo a coisa certa, antes você vai dando condições para que a sua missão seja cumprida. Quando nós vamos aqui para Tiago, né, que é aquele capítulo mais famoso da Bíblia, Tiago 3, capítulo 2, que fala do poder da língua, a gente vê assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos. Isso aqui não é nem para os filhos, isso aqui é para os pais. A gente ainda fala muita coisa dispensável. E como o projeto da Casa Firme é ser um manual, né? Um manual prático para a família, para que você já ouça, é como se fosse uma consulta. Geralmente, quando você vai numa consulta ao médico, e o médico, por exemplo, te dá uma receitinha, o que você faz? Você sai de lá e faz o quê? Você já reparou que onde costuma ter clínica, em frente, costuma ter o quê? Farmácia. Por exemplo, aqui perto tem um hospital SEMA, né? Que aqui em São Paulo, quem é de São Paulo sabe, SEMA é hospital de olho, nariz, ouvido e garganta, né? Então, em frente do SEMA, o que costuma ter, gente? O que costuma não? Óticas. É o propósito desse culto. É para ser igual uma consulta. Fui lá, ou estou assistindo, ouvi isso. Ou seja, o médico, né, o especialista me receitou tal coisa. Por que costuma ter farmácia em frente de clínica? Por que costuma ter ótica em frente de hospital de olho? Porque é para você já sair de lá, né, buscando saúde, como te foi orientado a fazer. Então você sai do hospital, já entra dentro da ótica para fazer o seu óculos. Você sai da clínica, do pronto-socorro, já entra dentro da farmácia, né, com a receita. Então, uma coisa que eu quero que você faça uma lista hoje, quais são já, vamos começar, quais são, né? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Está dizendo já, todos tropeçamos. Quer dizer, você está incluso ou não está incluso no todos? Tá ou não está? Tá. Então aqui já tem a primeira receita para você, como pai, como mãe. E não só os pais, mas os irmãos mais velhos que têm uma grande diferença de idade dos seus irmãos mais novos e que sabem, e se não sabem, então agora vão saber, não em primeira mão, que você já deve ter ouvido isso antes. Mas é bom você saber que você tem influência sobre os seus irmãos menores. Inclusive tem irmão que às vezes, olha, imita mais o irmão mais velho até do que o pai ou a mãe. Né? Eu vejo às vezes algumas cenas de que eu vejo que tudo que o irmão ou a irmã mais velha faz, o mais novo, ele quer fazer igual, ele quer aquela cor, ele quer aquele brinquedo, ele quer fazer aquela atividade, porque viu o irmão. E tem irmãos, inclusive, que precisam ter essa consciência, que também tem responsabilidade e bom poder de influência, porque se você está ouvindo essa mensagem, quer dizer que você pode, então, ajudar, você pode agregar, né, a criação do seu irmão, ou dos seus irmãos. Nós já ouvimos aqui, inclusive, nos Destinos Curados, testemunhos de pessoas que falam, né, não, quem me criou, eu devo muito ao meu irmão, eu devo muito à minha irmã, que foi quem me criou, quem me ajudou, quem fez tal coisa por mim. Então é importante também
que alguns talvez o nome não está, né, pais e irmãos mais velhos e filhos, mas você se coloque nessa condição também. Né? Não é porque você não está no título, eu estou de fora, então não vale. Não, vale para você também. Então tem pessoas, e aqui, aliás, todos nós aqui, estamos incluídos no todos. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Alguém é perfeito aqui ou não? Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Partindo do princípio que nós ainda não somos perfeitos, porque não dominamos a nossa língua, eu quero que hoje já, se possível, tão logo termine esse culto, você faça aquela lista do que é dispensável, que você costuma falar para as pessoas da sua família. Principalmente para os seus filhos. Mas de verdade, não é só para os pais isso. Como eu já disse, estendi, isso é para os pais, para os irmãos mais velhos e também para os filhos. Porque tem filhos, por exemplo, já adolescentes, e eu sei que assistem, né, esse horário, e alguns até jovens, que falam algumas coisas que com o conhecimento que você tem da palavra não cabe mais. E a gente não pode ouvir uma palavra como essa, ainda específica para essa área, e saber que tem palavras que a gente fala que são palavras podres. O que é uma palavra podre? Por isso que é importante você assistir o culto de ontem, que você vai... aqui dentro do que eu vou falar, você vai ver isso muito mais abrangente, com detalhes específicos para o casal, mas que vale para toda a família. Quando a gente pega, eu acho que você nunca ouviu esse exemplo, né? Então eu vou ser o primeiro a te contar. Quando você pega uma batata podre e joga dentro de uma caixa de batatas boas, o que acontece? Todas aquelas batatas boas convertem aquela batata podre e ela fica boa. É ou não é verdade? Hã? Tem gente que nunca viu isso aqui, né? A batata podre vai contaminar as outras ou são as outras que vão contaminar a batata podre? E vamos falar, eu já dei o exemplo da batata, porque quem já viveu isso sabe, o cheiro é terrível. É ou não é? Batata apodrecida, o cheiro é terrível. E é assim. E o que é essa batata? São essas palavras dispensáveis que a gente ainda fala para os nossos familiares. E o topo da lista, que se você usa para qualquer pessoa, principalmente para qualquer pessoa da tua família, essa palavra ela não tem que ser riscada, essa palavra tem que ser apagada da sua vida. Que essa palavra a gente não usa, que é a palavra odeio. E eu vejo, escuto os relatos. Graças a Deus eu não vejo. Dentro da minha casa ninguém usa essa palavra para ninguém. Né? Eu te odeio. Eu te odeio, não. Se você é o tipo de pessoa que para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para os seus irmãos, você usa essa palavra, apaga da sua vida. Não risca ela não, apaga. Essa tem que ser a primeira da lista de palavras dispensáveis que não podem ser repetidas. Porque como que funcionam as palavras? As palavras é um treinamento para aquilo que daqui a pouco, e principalmente a médio e longo prazo, vai formar a nossa mente. Porque é assim que a gente aprendeu a falar, inclusive. Como é que a gente aprendeu a falar? A associação do que via e ouvia. Então, quando você via, né, o seu pai ou a sua mãe dizendo assim, água, 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 sempre com aquela mesma, né,
um copo na mão, ou descendo da torneira e tal coisa, você associou que aquele líquido é água. Então lá, pequeno, bebê, você começou água, água, água. Opa, eu aprendi que é água. Você ouviu uma vez, 2, 3, 100, 1000, 1 milhão, aí aquilo entrou. Então tem gente hoje que faz muita coisa porque fez essa associação de tanto que ouviu isso dos pais. E não venha com aquelas, mas eu ouvi tanto isso que se entrou em mim, ok, do jeito que entrou agora, usa a fé para tirar. Usa a fé para tirar. Porque eu não aceito quando uma pessoa, porque eu não tive com meu pai, eu não tive com a minha mãe, foi isso. Não, nós temos Cristo. Pai celestial. Somos filhos de Deus. Então se coloque na condição. Eu sou filho de Deus. Se eu não tive o melhor pai do mundo, se eu não tive a melhor mãe do mundo, se eu não tive apoio, se eu não tive direção certa, hoje eu não sou mais o filho do Anísio e da Márcia, que são os meus pais. Eu não tenho como dar uma desculpa e falar assim, eu sou assim porque minha mãe não me fez. Eu sou assim porque meu pai não me fez. Não, hoje eu sou a flecha na mão do Senhor. E você que está ouvindo essa palavra, você tem que se colocar dessa maneira aqui. Eu sou a flecha nas mãos do Senhor. Então não cabe eu não faço isso porque minha mãe não me ensinou. Eu estou aprendendo com a palavra. Eu estou ouvindo a palavra. E a palavra está sendo falada, está sendo pregada, está sendo lançada, está sendo derramada todo dia. Tá ou não está? Se eu não ouço mais a palavra, de quem que é a culpa? Meu pai e minha mãe? Minha. Porque a palavra aqui, inclusive, literalmente é pregada. Hoje, só hoje, se eu não me engano, são 8 cultos nessas 25 horas que tem a Casa Firme. 8. 7, 9, meio-dia, 15, 19, meia-noite, 3 e 7. 8. Então, de repente, se eu penso que faltou alguma coisa, então deixa eu me calibrar. Deixa eu ouvir mais a palavra. Se não está sendo do suficiente, deixa eu ouvir mais a palavra. Que tem um pai que está querendo me calibrar, que está querendo falar, que está querendo me direcionar, que está querendo me apontar para o alvo certo. Talvez eu não sou a flecha que está atingindo o alvo certo, mas eu posso ser calibrado. Eu posso aprender a desviar lá, igual eu no começo, do dedão que eu ainda acerto, de bater ainda no próprio arco. Então a palavra me calibra. E aqui é o que a gente está falando, palavras. Então hoje eu sou calibrado por Deus e sou instrumento para calibrar as pessoas que estão comigo. Calibrar, afiar, moldar, formar ou mesmo deformar. A gente não tem esse poder? Tem ou não tem? Com palavras você forma. E com palavras você também deforma. Que é o que aconteceu com alguns de nós. Fomos deformados por palavras como, por exemplo, essa que é o topo da lista. Eu te odeio. Quantas pessoas que até hoje estão vivendo, de tanto o que elas estão vivendo e como elas vivem é o resultado de tanto eu te odeio que ouviram. Então é aquele acúmulo de rejeição e de sempre já está esperando que as pessoas vão odiá-la. Então, quando as pessoas não a odeiam, a pessoa cria um meio para ser o quê, gente? Odiada. Você fala, mas não era para ela criar um meio para ela ser amada? Não, porque ela foi treinada para ser odiada. Como que ela foi treinada? Porque ela ouviu muito isso. Qualquer coisa que ela fazia, qualquer coisa que não dava certo, eu te odeio. Então, eu quero que você faça essa lista para hoje, para agora. E é claro que nessa lista não vai ter só essa palavra, para quem ainda usa essa palavra, e essa é uma palavra que a gente não usa para ninguém, nem para os nossos inimigos.
A única palavra, a única terminação que cabe para o verbo odiar é pecado. Eu odeio o pecado, como Deus odeia. Amém? Então, o eu te odeio, eu creio e peço a Deus que seja uma palavra que faça parte apenas do passado de cada família que está assistindo essa reunião. Agora, não é só como nós não somos perfeitos, e todos nós já reconhecemos isso aqui, tem outras palavras que eu creio que o Espírito Santo está já mostrando, tocando. Essas também são dispensáveis. Que eu falo com meu filho, falo com a minha filha, falo com os meus irmãos. Que você que é adolescente, jovem, fala com seus pais, que você pegou do mundo, que você pegou lá de fora. Que você repete. E sabe uma coisa que eu vejo, por exemplo, que hoje parece que não tem mais. É como se fosse algo errado. É como se fosse algo feio, que as pessoas deveriam se envergonhar. É como se alguém tivesse conseguido, propagar que isso é dispensável. E eu não vejo quase mais dos filhos para com os pais. E isso é o contrário, isso a gente tem que colocar na nossa vida e não tirar. Essa não é uma blacklist, que é aquilo que você tem que excluir, mas é uma lista boa. Seria a good list, a boa lista, então isso eu tenho que pegar. Que, por exemplo, uma coisa que é difícil você ver hoje, principalmente com essa geração atual, é a reverência. Sabe, aqueles tratamentos de respeito e de honra que a gente antigamente aprendia a dar às pessoas mais velhas, que era o nível de honra que a gente tinha, Então a criança respeitava o adulto com uma honra superior às crianças. Então, ou seja, tem os iguais e tem os superiores. Eu não falo que é melhor do que eu, mas que tem algo para me passar, que é uma autoridade sobre mim. Hoje, por exemplo, eu não vejo mais isso. Hoje você vê que muita gente, inclusive, não tem noção de autoridade. E noção de autoridade, uma das maneiras de você ter noção de autoridade é pelas palavras. Uma criança de quase nada de idade, tratando um senhor, uma pessoa que tem muito a acrescentar, a ensinar para a vida dela, com um tom de autoridade, para quem ela deveria ter um tom de respeito, Porque tom de autoridade é falar mais alto, gritar, tratar sem nenhuma reverência. Já o tom de respeito e de referência é diferente. É o tom de quem serve, de quem está ali submisso. E, gente, olha, independente da posição que você tenha, do nível de conhecimento, do dinheiro que você tenha, todo mundo precisa aprender sobre submissão. Submissão faz parte da nossa vida, inclusive com Deus. E uma criança que não aprende, com palavras inclusive, palavras, tons de palavras. Um filho não pode falar mais alto com a mãe ou com o pai do que o pai e a mãe falam com ele. Isso não pode ser aceito. O pai fala num tom normal, a criança só fala gritando com o pai e com a mãe. Aí não há submissão. Não há reverência. Eu não quero meu filho antiquado. Não, teu filho precisa ter equilíbrio. E o equilíbrio passa, por todas as fases. Ele tem que saber um pouco de tudo para saber. É igual a bispa quando fala, principalmente para as mulheres que vão casar, para as jovens, Isso é um ensinamento que é dado para as internas. Como é que o dia da manhã, minha filha, hoje você é nova, como é que o dia da manhã você vai ensinar uma mulher a fazer uma boa limpeza, a passar direito uma camisa, a fazer a comida para a família dela, se você não sabe? Como é que você vai ensinar? Você não sabe.
Você pode contratar uma pessoa, por exemplo, para te auxiliar. Se você não sabe, como é que você vai saber que ela está fazendo bem e você vai poder cobrar dela? Caso ela não faça bem, você dizer, é assim que faz, não é desse jeito, é dessa forma. Como? É interessante um caso que tem na igreja, uma vez ainda falando com uma pessoa, a pessoa disse assim, ó, hoje eu estou aqui nessa posição, nessa fábrica, mas eu já passei lá desde o torno, eu sei fazer a peça e tal, então eu sei se o operário lá ele não fizer direito, eu sei. E eu sei como fazer, eu posso dizer para ele, não é assim, é de outra forma, é de outra maneira. E eu vejo que hoje tem pais que evitam as palavras, né, de reverência, as palavras de submissão, as palavras de gratidão, exigir que retorne gratidão em palavras também dos filhos. Famoso, obrigado, sou grato, Deus te abençoe, né? Eu te abençoo. Os pedidos de bênção que os filhos precisam dos pais, precisam. Me abençoa, Pai. Veja a luta e posteriormente o choro de Esaú, que ele depois não conseguiu do Isaac, pedindo a bênção do pai dele, que ele já não receberia mais porque o seu irmão chegou na frente e o enganou. Pai, me abençoa. E hoje um pai não tem bênção só para um filho, tem para todos os filhos. E os filhos devem pedir a bênção dos pais. Que é o que antigamente a pessoa chegava no pai, no vô, bênção, pai, bênção, mãe. Ah, isso faz diferença? Faz, são palavras. E essas repetições vão trazendo coisas, vão trazendo, né? A bispa fala que cada um de nós tem uma frequência. Essa frequência gera um poder, uma energia no lugar que você está, no ambiente que você está, no tipo de relacionamento que você tem com as pessoas. E imagina você, pai, mãe, que passa já esses valores para os teus filhos por palavras corretas, palavras boas, palavras de bênção. Ele aprende a pedir a bênção para quem tem bênção para dar para ele. Quem tem autoridade, que tem poder abençoador sobre a vida dele. Como é importante que os pais abençoem os filhos e que os filhos tenham esse entendimento e busquem isso. Porque quando você ensina o teu filho a pedir bênção para você, você está ensinando seu filho a pedir, você está ensinando seu filho a buscar e a bater. E isso é ensinamento de quem? A palavra de Deus. Quem exatamente que nos ensinou isso? Jesus. Peçam e receberão. Busquem e encontrarão. Batam na porta e ela... Por que tem gente que chega aquele adulto que é tímido? É tímido. Tem que ir a um lugar, não entra. Tem que pedir algo para alguém, tem que pedir ajuda, tem que pedir favor, não pede, sofre, morre até. Porque não aprendeu, isso não foi desenvolvido, não foi treinado. É aquela flecha que um pai tinha, pegava e tirava para qualquer canto, aonde caiu tá bom, não. Tem gente que está pegando o arco agora e a flecha chegou na mão. Começa a treinar certo. Dá alvo para essas flechas. E nós, principalmente aqui cabe para todo mundo, cabe para pai, cabe para irmão, cabe para filhos. Mas, óbvio, que principalmente os pais precisam calibrar a língua. Que palavras que você fala para os seus filhos que estão depreciando, diminuindo? Eu não estou dizendo para você ter medo de falar, por exemplo, quando tiver que corrigir. Eu estou acabando de dizer, filho tem que saber o seu lugar. Filho não está acima dos pais, está abaixo. A palavra diz que o discípulo não é maior que o mestre. Quem que é o discípulo e quem que é o mestre entre pai e filho? Quem que é o mestre, gente? O filho ou o pai? O filho ou o pai? Quem que é o discípulo? O filho ou o pai?
Então não é maior, até ele chegar na hora dele de ser o mestre. Até ele chegar na fase que ele foi tão treinado, que foi tão inserido nele, os valores e os princípios certos, como a gente ouviu no domingo, no culto, que aí ele se torna mestre. E se ele foi bem preparado, bem treinado, bem instruído, instrui o menino no caminho que deve andar, aí então ele vai. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ou ainda, melhor. Porque eu tenho condições de passar para minha filha, por exemplo, coisas que não me foram passadas, então quando ela estiver na condição de mestre, ela ser melhor do que eu. E ela tem condições de ser melhor, a ensinar para os filhos dela serem melhores do que ela. Como, por exemplo, uma palavra como essa. Tem coisas que eu ouvia e que eu não vou repetir para os meus filhos. Por exemplo, quantos aqui foram criados num ambiente de palavrões? Essas palavras têm que entrar também, já logo debaixo do eu odeio, tem que entrar. Palavrão dentro da sua casa tem que ser algo proibido. E eu vou te dar um conselho. Até um tempo atrás, até uns 10 anos atrás, não se falava, por exemplo, palavrão, né, em nada que era público e acessível a qualquer idade. É ou não é verdade? Você ligava a televisão, por exemplo, não tinha palavrão. Uma novela, um programa, né, por exemplo, um programa popular, não tinha palavrão. Quem lembra disso? Tem gente aqui dessa idade ou não? Não tinha palavrão. Hoje, palavrão, eu não sei como é que era nos outros países, mas no Brasil não tinha, eu lembro disso. Até a época que eu assistia a televisão, você não ouvia palavrão na televisão. Tanto que quando tinha aquele pip, né? Não podia. Às vezes a pessoa soltava um palavrão, ela já pedia desculpa, escapou, né? Era assim. Você vê como que a cultura está mudando e está mudando muito rápido. Então aí você fala assim, não, eu não falo palavrão. Às vezes você não fala. Esses dias ainda eu vi eu vi um comentário de alguém que vive de tecnologia. E eu achei muito interessante aquilo. A pessoa gosta muito de assistir esses vídeos de tecnologia. E aí a pessoa estava dizendo o seguinte, olha isso aqui, ó, me mostrou 2 vídeos. 2 vídeos falando de celular. Falando, por exemplo, de um lançamento de celular. A pessoa falou assim, olha como hoje tem material, hoje tem conteúdo para todos os tipos de pessoas. Então, eram 2 pessoas diferentes fazendo o mesmo tipo de vídeo, falando sobre um lançamento, né, de um produto. E isso aqui é uma coisa que eu quero pegar com todo mundo agora. Então, num vídeo, era um esses youtubers aí que é assim, famosíssimo para essa área de tecnologia, falando tal, mas ele não conseguia, não sei se com propósito, se por hábito ou porque realmente ele é assim mesmo, né? Ele não conseguia falar uma frase. E a gente está falando de qual assunto, gente? Qual que é o assunto do vídeo que eu falei? Tecnologia, certo? Então, tela de celular, software, botão, volume, memória, processador, certo? Está claro isso ou não? Esse era o assunto. Um dos produtores de conteúdo não conseguia falar uma frase sem falar palavrão na frase. O outro vídeo, os 2 tinham quase o mesmo tempo, acho que era 8 minutos de vídeo. 8, 7 minutos de vídeo, cada um. O outro vídeo do outro produtor, durante todo o vídeo, não tinha um palavrão. A pessoa disse assim para mim, né? A pessoa da igreja falou assim, ó, você está vendo aqui esse aqui? Antes eu só assistia vídeo desse cara aqui, ó. Esse aqui é o do palavrão.
Legal, ele sabe, ele entende. Olha, ele tem muito mais seguidores. Ele falou assim, ó sabedoria. Eu falei assim, parabéns, está certo. Ele falou assim, só que às vezes eu não me dava conta. Né? Então, às vezes, meu filho chegava junto comigo, que ele sabe que eu gosto de ver, então é normal hoje, né? Igual antigamente. O pai estava assistindo o futebol, o filho sentava do lado. A mãe estava assistindo um programa, a filha estava do lado vendo. Então hoje é comum, você está vendo um vídeo no celular, de repente você nem percebe, teu filho vem e encosta, fica do lado, né? Às vezes até senta no teu colo, porque não é um vídeo, ele quer ver com você. Ele falou, um dia eu peguei, eu estava vendo o vídeo, e meu filho chegou e sentou no meu colo, estava vendo comigo. Para mim, era normal. Falou, eu acompanho ele já há anos, né? E eu gosto de ver esses vídeos, tal, da minha área. Falei, bacana. Aí ele falou assim, aí eu peguei e vi ele falando, e meu filho, daqui a pouco, um dia eu não lembro, ele falou assim, a situação eu não lembro agora, que a gente estava e meu filho falou uma palavra. Ele falou, eu faço de tudo para não falar um palavrão. E meu filho falou um palavrão, e minha esposa veio aí, da onde veio isso, tal, não. E ele, eu não falo tal. Ele falou, é do vídeo que ele estava assistindo comigo. O que ele fez? Falou assim, começou a procurar alguém que tinha uma linguagem limpa. E aí encontrou esse outro cara. Fazer a mesma coisa. Ficar mostrando ali o celular, o computador, ou seja qual for o item de tecnologia, mas não xinga, não fala palavrão. E eu penso que isso tem faltado na casa de alguns cristãos. Às vezes você é até aquela pessoa que já deu o primeiro passo com relação a esse tipo de comportamento. Você já tirou da sua boca. Então, da sua boca, seus filhos não ouvem mais algumas palavras sujas, torpes. Mas, de repente, o que você está deixando entrar na tua casa está trazendo isso. Então, por um lado, é como se você tivesse na tua casa 2 portas. Você vai e fecha uma, mas a outra está aberta. Você vai conseguir impedir que entre? Não. E acredite, essas palavras, você pode pensar, não, mas não é isso que muda. Muda. Influencia. Não é à toa que a profissão desse tipo de gente, como é que é o nome da profissão deles? Influencers, que é influenciador. Por que um cara, ele ainda mostrou e falou assim, você está vendo isso aqui? Quando ele me mostrou os 2 vídeos ainda, eu achei que ele estava querendo me mostrar do celular, para ver olha, o celular, ele falou assim, olha, você viu isso aqui, você viu a diferença? Eu ainda falei assim, a diferença, é o mesmo aparelho, a mesma coisa. Ele falou, não, olha como um fala, o outro fala. Falei, realmente, incomoda até, eu que não gosto de palavrão, incomoda. Mas ele não falou qual era o propósito de me mostrar os 2 vídeos. Aí depois que ele falou, eu falei, perfeito. E não é só nisso, mas você tem que ver o que você vê. Olha, uma coisa que eu quero não acreditar, e eu nem imagino, é que alguém, por exemplo, que tem ouvido o tipo de palavra que a gente prega, ainda deixa entrar em casa novela. Porque novela é desgraça dentro da sua casa. É por palavra, é por imagem, é aquela repetição de cena do mesmo tipo de comportamento. Nós, em partes, fomos formados por novelas. Nós fomos formados em partes por novelas. Crescemos vendo, do jeito que eu estou dizendo, que hoje é o YouTube, é o Instagram, que você está ali do lado, teu filho está ali vendo. Não, eu não dou celular para o meu filho. Não, eu não deixo o celular na mão do meu filho. Mas às vezes ele está vendo com você mesmo. Mas eu gosto daquele cara, ele fala palavrão, tira ele. E não é só palavrão, é um tipo de comportamento. Porque aquilo entra, aquilo chega, aquela palavra chega. Ouve uma vez, ouve 2, ouve 3, ouve 4, ouve 50 mil. Daqui a pouco aquela palavra que entrou tanto já está saindo. Porque ela se tornou normal.
Então, palavras, e ontem nós ouvimos como que as palavras, elas influenciam pessoas. Influencia para o bem, mas também influencia para o mal. E uma coisa que influencia demais uma criança, um adolescente, são as palavras, principalmente das pessoas mais importantes da vida dessa criança, desse adolescente, que são os pais. Cuidado. Faça essa lista, eu quero que você faça isso agora. Terminou o culto, senta. Se você vai continuar na Casa Firme hoje, gasta um tempo ali fora, vai lá, ou mesmo aí se separa, deixa eu ver quais as palavras que são dispensáveis da minha vida, não só que eu falo, mas que eu estou deixando entrar na minha casa, que eu estou deixando chegar até os meus filhos, que eu estou deixando chegar até mim. Tem coisas que você não tem controle. Tem gente que não dá para você dizer, ó, não chega mais perto de mim. Mas tem gente que dá. É ou não é verdade? Eu tenho falado sobre o final de ano. Tem gente que... E eu estou batendo nessa tecla porque eu acredito que Deus tem trabalhado para fazer o que Ele fez com Abrão, com a vida de um. Sai do meio desse povo. Sai do meio dessa parentela. Sai do meio, mas é a data, mas e aí? Você vai levar teus filhos, vai contaminar teus filhos, você sabe que você vai ver, ouvir, você sabe que o que eles vão presenciar. Tome atitudes difíceis por resultados incríveis no futuro. Hoje a decisão é difícil, hoje é cortar, romper, hoje afastar algo de você que talvez te dá um minuto, um momento de prazer. Pode até ser difícil, mas lá na frente, a médio e longo prazo, o resultado vai ser extraordinário. Então, são como flechas os filhos, sim. E talvez na primeira vez que você atira essa flecha, ela não vai para a direção certa. Mas nós temos tido a oportunidade de pegá-las de novo e de calibrar a mira, de acertar a mira na profundidade, na intensidade, na qualidade. E tanto pelo que você não deve mais falar. Isso seja os pais para os filhos, os irmãos para os irmãos, os filhos para os pais, como também palavras que você tem que trazer, palavras que você tem que acrescentar no seu vocabulário que não tem, que são aquelas palavras que faltam, que ajudam, aquelas palavras que só agregam. E não palavras ao vento, mas palavras com propósito. Eu te abençoo, eu te amo, você é importante para mim, você está melhorando, você está crescendo. Parabéns, você venceu isso. Às vezes, a pessoa até pode não valorizar, mas vai somando uma coisa a outra. Esses dias eu falei para uma pessoa, parabéns, você venceu esse dia. Lembra, parecia que esse dia seria impossível, insuperável, você venceu. Você clareia a mente da pessoa. Que às vezes ela mesma não se via daquele jeito, não via o que tem dentro dela, só viu o que estava diante dela, o tamanho, a diversidade. E aí você fala algo, talvez traz à tona o que ela não está vendo. E uma boa palavra, e não palavra mentirosa, inventar, não. Falar pela fé às vezes. Você é bom no que você faz, você é capaz, você é corajoso. As crianças precisam ouvir isso, você é corajoso. Não, você é corajoso. Porque às vezes você tira de dentro dele algo que nem ele sabe que está dentro dele, daquela criança. Você é capaz, você é inteligente. Você é de Deus. Você não é isso aí que estão falando, não. Você é de Deus, você é filho de Deus. Você é amado, eu te amo, mas você, além de eu amar você, você é amado. E amado por quem mais importa, que é Deus. Enfim, palavras. Palavra tem poder. Nós não somos, como todos nós já reconhecemos aqui, segundo o que Tiago fala, mas nós podemos, com esse culto, com esse material, com essa
direção que tem vindo do Senhor, aperfeiçoarmos. Não somos perfeitos, mas podemos aperfeiçoarmos-nos e crescer um pouco mais hoje e crescer um pouco mais a cada dia, como disse Jesus, caminhando para a estatura do Pai perfeito, da Mãe perfeita, do Filho perfeito, do varão perfeito. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. Coloca aí no seu coração. E fala com Deus agora. Tem coisas que eu não tenho dúvida que o Espírito Santo já sensibilizou você, colocou uma sensibilidade maior na sua percepção sobre algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, dentro da sua casa, acontecendo com seus filhos, acontecendo dentro da sua família, acontecendo entre você e seus pais. Pede para o Senhor. Senhor, me ajuda, eu ainda não via, mas o Senhor clareou minha visão. A palavra, né, é luz sobre as trevas. Quanta coisa na vida da gente está na escuridão, aí vem a luz, clareia, a gente vê o quão ruim, feio, sujo, podre tá. E a luz é para isso, não é para você agora se esconder, é para você corrigir. É para você tratar isso e não deixar passar agora. Ah, depois vamos ver o que o próximo culto vai falar. Não, agora. O que não deve ser repetido na sua boca, tira agora. Já tem uma conversa, a conversa de Davi com a própria alma, com a própria mente. Não vou repetir mais isso. Essa palavra eu não repito mais. Tal conteúdo que eu estou deixando entrar dentro da minha casa, pelo que eu estou vendo, e meus filhos estão ali, está respingando isso neles, eu não quero mais, não vou assistir mais, não vou ver mais, não vou deixar mais entrar. Ah, mas isso aí está tendo poder, e as minhas orações? Mas peraí, você quem anula as suas orações? Quando você pega o que é impuro, você tem o que é impuro. É o que eu falei, você tem 99 batatas na caixa ali. Você pode dizer, eu estou orando 99 vezes, mas por causa disso aqui, que é a batata podre, eu vou perder tudo? Vai! Se você sabe, vai. Corta o que tem que ser cortado da sua vida, da sua boca. Os comportamentos dispensáveis, as palavras dispensáveis, as palavras que estão deformando. Calibra, principalmente os pais, a sua autoridade, e ensine os seus filhos a serem submissos. A maior autoridade que é Deus. A segunda maior autoridade, que são as pessoas que trouxeram Ele ao mundo, que Deus permitiu que fossem elas, os pais. Porque senão não vai demorar, você vai estar tendo isso estourar na sua face. Com afrontas, desaforos, vergonhas. Tendo um adolescente incontrolável, insuportável para você e para as demais pessoas. E um jovem frustrado, que quando encontrar pela frente a primeira pessoa que vai dizer um não para ele, talvez não tenha estrutura para permanecer vivo. Submissão passa em aceitar os nãos das pessoas que são autoridades diante de nós. Eu quero. Não. Tá bom, eu aceito o seu não. Por que eu aceito? Porque você é autoridade sobre mim. E eu não vivo só pelo que eu quero. Eu vivo pelo que é bom para mim. Tem filhos que não sabem disso. E eles não sabem porque eles não nasceram sabendo. E os pais não passaram esses valores. E não passaram talvez porque também já não receberam. Não querem
contrariar, porque talvez foram tão contrariados, então agora não querem frustrar, não. Não pode ter na tua vida aquele 8 ou 8.000. Tem que ter o equilíbrio. Não sede demasiadamente santo, nem demasiadamente justo, para que isso não arrebente com você mesmo. Existe o que é bom. Domingo ainda a palavra, eu sempre falo, olha, não tem como, a gente nunca consegue sair, ter um culto, quem está na direção da palavra não consegue fazer um culto sem passar pela origem da semana, que é o domingo. Eu já citei 3 vezes aqui a palavra de domingo e mais uma vez. Maldito que tem o amargo como doce, o doce como amargo, o certo como errado, o errado como certo. O que é certo é certo. Se é agradável, se não é, é certo. Se todo mundo faz, é certo. Se ninguém faz, continua sendo certo. O princípio não vem por popularidade. O princípio tem que vir da fonte certa, e a nossa fonte é Deus. A nossa referência não pode ser a quantidade de visualizações ou a popularidade de uma pessoa. Mas a nossa referência tem que ser, isso veio de Deus, isso é de Deus. Se veio de Deus, é bom para mim, ainda que não seja agradável. E isso passa por tudo, palavras, comportamentos, atitudes, pensamentos. Senhor, eu oro agora e peço por cada família que está aqui representada, por um pai, por uma mãe, pelos filhos, pelos irmãos que nós temos aqui, esses que querem, meu Deus, cumprir com o seu papel na sua família, fazerem discípulos, formar pessoas fortes, pessoas, meu Deus, que estão debaixo da tua autoridade e consecutivamente debaixo da tua unção, da tua bênção. Nos ajuda, meu Deus, eu peço, como filho, como pai, como irmão, nos ajuda a ser os familiares que o Senhor quer que sejamos. Nos dê graça, quebranta o nosso coração para as áreas que ainda o orgulho impera, para que sejamos quebrantados e venhamos ceder ao Senhor, ao toque do Teu Espírito Santo, aquilo que o Teu Espírito nos conduz, que não é o que aprendemos lá atrás de forma equivocada, de forma errada, de forma viciada pela sociedade, pelos nossos pais, por pessoas que talvez com quem convivemos muito. Não, nós queremos aprender do Senhor, que é humilde de coração, manso e humilde de coração. Nós queremos aprender com o Senhor, com a Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, nós não somos perfeitos, mas não nos contentamos em sermos errantes, contínuos. Não, queremos crescer hoje, agora já. Queremos, meu Pai, avançar agora. E eu peço, em nome de Jesus, nos ajuda a aperfeiçoar as nossas palavras, que aquilo que o Senhor, o Espírito Santo está nos mostrando que é dispensável, nos ajuda agora a retirar, a remover do nosso vocabulário, da nossa boca, e aquilo que nós estamos deixando entrar na nossa casa, nos dê essa força para tirar, Senhor, para limpar, para tirar aquilo que talvez nós mesmos não identificamos como as tão faladas raposinhas e que estão devorando, devastando com a nossa vinha. Por isso que famílias, meu Deus, quando tem se reunido, não tem bebido vinho da alegria, mas tem sido descontentamento, brigas, contendas, choro, afastamento, porque no momento de conter, de fechar a cerca para as raposinhas não entrarem, não fechou. Deixa. Isso não é o problema. Não é isso que vai mudar a nossa vida. Coloca temor, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Em cada um aqui, na condição que cada um está. De pai, de mãe, de filho, de irmão.
Coloca temor, para que o Senhor receba de cada um de nós uma fé em forma de obediência a essa palavra. Que cresçamos, meu Deus, que venhamos avançar com o exemplo do Senhor nas nossas palavras. Que venhamos, meu Deus, melhorar com a ajuda do Espírito Santo no nosso linguajar. E que cada palavra que sair da nossa boca, e cada palavra que nós deixarmos entrar no seio da nossa família, que seja apenas para agregar, para edificar, para fazer crescer. E que aquelas que não têm esse propósito, que o Senhor nos ajude a olhar, vigiar, meu Deus, e contê-las, a impedi-las. Que cada um de nós, meu Deus, tenha essa graça, que receba do Senhor essa unção para ficar na brecha, impedindo que entre aquilo que não é bom, aquilo que não te agrada, porque se não agrada o Senhor, não é bom para a nossa família. Nos ajuda, Senhor. Eu oro por cada um, meu Pai, que está no propósito da mudança. Eu peço que cada uma dessas três coisas sejam definidas pelo Senhor. Que aquilo que é conosco, que estava faltando força, que estava faltando, meu Deus, atitude, que estava faltando decisão, nos dê visão, sabedoria, nos capacita para fazermos, para realizarmos, meu Deus. Coloca força nas nossas mãos, para que tenhamos, meu Deus, a melhor atitude, a melhor postura, e assim tenhamos o resultado esperado. Mas eu peço que aquilo que é impossível, e nós temos pedido, nós temos orado, nós temos, meu Pai, clamado, que o Senhor defina, que o Senhor faça, que o Senhor mude, que o Senhor altere e nos dê vitória, como o Senhor deu a Josafá, que disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor, e o Senhor deu vitória, o Senhor lutou por eles e deu vitória, e eu peço que o Senhor nos dê vitória também, diante de cada monita, diante de cada moabita, diante de cada meunita, cada um dos itas da nossa vida, que sejam derrotados pelo Senhor, e que o Senhor, meu Pai, nos dê vitória em cada área, na nossa família, na saúde, meu Deus, na mente, meu Deus, no financeiro, meu Pai, numa área, numa causa, na justiça, numa situação específica, que tenha havido essa fé, e essa perseverança de fé, para cada dia lembrar o Senhor, pela fé, e eu tomo posse, de que hoje é mais um dia de definição, de respostas, e de mudanças do Senhor sobre a nossa vida. Abençoa o teu povo, Senhor. Eu concordo aqui, ligo cada oração aqui na terra, para que cada uma seja ligada nos céus. Tomo posse de milagres, de mudanças, e eu oro abençoando cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Eu abençoo cada família aqui. E tomo posse da graça do Senhor, para sairmos, meu Deus, deste trabalho melhores, e já com decisões tomadas, e coisas sendo aplicadas para o crescimento e a edificação da nossa família, como o Senhor disse que faria com Davi, fazendo da casa dele uma casa firme. Que assim também o Senhor faça da nossa casa uma casa firme. É o que eu peço, creio e oro em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.